O Flamengo, né, 3-0, título da Taça Guanabara. O Flamengo é o primeiro classificado já há algum tempo, né? Finalista do Campeonato Carioca. Um troféu que já teve mais relevância, evidentemente, né? Mas, evidentemente, é uma conquista que tem um certo peso além do normal, justamente pelo fato de ser... Uma live que, enfim, depois de 490 dias de jejum, de micos terríveis, comemora um título do Flamengo. O pessoal do Arco-Íris vai dizer, Taça Guanabara, não vale nada. Para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. É um Flamengo que mostra força, um Flamengo que deve perder pouco durante a temporada. É importante no lado emocional ganhar os jogos, ganhar um estadual hoje, no atual momento do Flamengo. Um título estadual não tem um grande peso, mas foi uma coisa que você falou até sobre... E aí, galera, o Mengão já é campeão da Taça Guanabara. É título, galera, é título. Sem vinheta não entra. Agora. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Mais um título para a conta do Flamengo aí, né? Após mais de 400 dias, o Flamengo volta a conquistar um título da Taça Guanabara. E dessa vez aqui vamos reagir, né? Como você já viu já. O que a mídia esportiva falou sobre esse título do Mengão, né? Que para algumas pessoas tem que comemorar, para outras não tem que comemorar esse título da Taça Guanabara, né? Se a gente for olhar para os números espetacular, né? 23 gols e apenas um gol sofrido, e obviamente nem com o time titular foi, né, que o Flamengo levou. Rossi bater na marca aí de 9 jogos sem levar gol, uma marca histórica no Flamengo, podendo quebrar uma série de 10 jogos aí sem levar gol. Então é um marco que o Tite sim tem que comemorar. Mas é isso aí, eu quero saber a tua opinião aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. O like também ajuda demais, deixa seu like aí. E vambora para mais um vídeo. Se inscreve no canal, né? Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo e mais um título aí. Eu acho que esse ano tende a ser muito promissor para o Flamengo, né? Diferentemente do ano passado. Bora! O Flamengo, né? 3-0, título da Taça Guanabara. O Flamengo é o primeiro classificado já há algum tempo, né? Finalista do Campeonato Carioca. Um troféu que já teve mais relevância, evidentemente, né? Mas, evidentemente, é uma conquista que tem um certo peso além do normal, justamente pelo fato de ser um título que o Flamengo ganha mais uma vez e depois de 490 dias sem levantar nenhum troféu, né? Então, vejamos aí como a coisa vai se desenvolver, né, a partir do momento aí dessa conquista da Taça Guanabara, classificação, o time não está tomando gols. Vamos ver se a partir daí o Flamengo consegue ter aí um desempenho melhor, uma competitividade maior em competições mais relevantes como as que virão no decorrer aí dessa temporada. É importante essa pergunta no final e a informação, né? Passada pelo técnico, ele já está treinando outros batedores de pênalti, o que é uma óbvia necessidade do Flamengo, né? O Flamengo precisa resolver esse problema, né? Não dá para ficar perdendo pênalti da maneira que vinha acontecendo, né? Pedro não é um grande cobrador, o Gabriel é um batedor conhecido e já observado, obviamente, pelos goleiros, e eles mais escolados, né, mais atentos, consegue fazer defesas. Então, de fato, é importante isso, treinar outros jogadores e diversificar a maneira como os batedores de pênalti do elenco, né, no caso, tanto o Pedro quanto o Gabriel, fazem esse tipo de cobrança. Gente, uma coisa que eu já vi que algumas pessoas falando, né, mas de novo, né, Taça Guanabara comemora. Primeiro, a Taça Guanabara, ela tem uma história, uma tradição, hoje perdeu muita relevância, mas não foi comemorada efusivamente pelo jogador, até pelo torcedor do Flamengo. Foi uma comemoração tímida, que proporcional àquilo que ela representa hoje, né? Até teve um camarada falando, você criticou, desmereceu a conquista do São Paulo da Supercopa. Eu não desmereci porcaria nenhuma. Eu falei que achei um exagero, aquela coisa de jogador chorando porque ganhou a Supercopa, mesmo sendo um jogo contra o Palmeiras, eu achei um certo exagero. A Supercopa também tem um valor menor do que outras conquistas, como a própria Copa do Brasil que o São Paulo ganhou,
no ano passado. A Taça Guanabara é a mesma coisa. A importância do Flamengo ganhar a Taça Guanabara é que depois de tanta decepção que teve o torcedor no ano passado, um fiasco retumbante de 2023, qualquer troféu passa a ter uma certa relevância. Qualquer troféu que o Flamengo ganhe passa a ter um certo peso, né? Mas, evidentemente, não tem... Ninguém vai ficar a noite inteira comemorando por conta disso. Nem ninguém está dizendo isso. Mas é melhor chegar, fazer a melhor campanha e ganhar, do que ficarem olhando, observando, chegar em terceiro, em quarto, ou ficar na situação que está o Botafogo, que é uma SAF, tem investimentos e está dependendo de outros resultados. Vamos conseguir uma classificação, tem 4. O Nova Iguaçu foi quem já se infiltrou por ali. Outras competições. Para quem não conhece a história, no passado, gente, a Libertadores não era tão relevante. Não havia Sul-Americana. Só o campeão do país jogava Libertadores, depois o campeão e o vice. A Copa do Brasil só surgiu em 1989, não havia Copa do Brasil. O Brasileirão surgiu em 71, a Taça Guanabara foi criada nos anos 60. Então era uma época que se jogava mais dentro do estado. E ela era uma competição à parte do Campeonato Carioca, que depois foi incorporada como primeiro turno do campeonato. Então por isso que existe e mantém a Taça Guanabara. Mas tem que ser muito maneiro para achar que alguém está comemorando efusivamente. Não estão. Então foi super discreto. Pegaram a taça, levantaram e tal, mas sem muita empolgação, porque, na verdade, desses títulos agora, a coisa importante é o título estadual. E, lógico, o que importa mais para o Flamengo são as outras competições. Mas, repito, pelo que fez no ano passado, o papelão que o Flamengo fez, esses jogadores protagonizaram uma temporada horrorosa, obviamente, eles agora ficam pressionados a ganhar tudo, que for possível. Então, se ganharam a Taça Guanabara, foram bem. O Flamengo venceu o torneio, levantou uma taça, não é a mais importante, mas como coloquei no título aqui, ela deve ser vista como apenas um aperitivo. O apetite do Flamengo tem que ser por títulos maiores, tá? Obviamente. Uma live que, enfim, depois de 490 dias de jejum, de micos terríveis, comemora um título do Flamengo. O pessoal do Arco-Íris vai dizer, Taça Guanabara, não vale nada. De fato, com certeza, o título menos importante que o Flamengo disputa essa temporada. Mas é o primeiro título que ele disputa e ganha. E isso é, no mínimo, um bom sinal. O Flamengo, que o último título que conquistou há 490 dias foi a Taça Libertadores da América, vamos lembrar. Mas de lá para cá, amigos, foi uma travessia do deserto. Aquele que poderia ter sido um ano glorioso para o Flamengo, com o Flamengo disputando o Mundial, disputando a Recopa, disputando a Supercopa do Brasil, Brasileiro, Libertadores de novo, tudo com um time campeão da Libertadores do ano anterior, campeão da Copa do Brasil. Foi aquela tragédia que se viu, principalmente pelas decisões estapafúrdias e bizarras do seu presidente Rodolfo Landim e de seus homens do departamento de futebol. Afinal de contas, a não renovação com o Dorival, que hoje é o técnico da seleção brasileira, imagina, mostrou-se desastrosa, a escolha do Vitor Pereira pior ainda, e a cereja do bolo, a grande lambança, para não dizer uma palavra mais forte, trazer Jorge Sampaoli, que em suas passagens anteriores pelos clubes do Brasil, vide Santos e Atlético Mineiro, já tinha deixado claro que era um caos ambulante, que era um técnico que tem até boas ideias, mas que não sabe se relacionar com seus jogadores, que é ortodoxo demais na defesa do seu jogo posicional, que é incapaz de perceber qual é a grande qualidade do elenco que tem nas mãos, e foi o desastre que se viu. Esse tipo da Taça Guanabara, que em condições normais você poderia dizer, a Taça Guanabara não tem importância. Tem importância sim. Esse título da Taça Guanabara, conquistado hoje de forma invicta, e sem que o time profissional levasse um gol sequer. Porque o time que levou o gol foi o time meio mesclado de sub-20, de reservas, que disputou alguns jogos. Foi até uma falha do Noga, lembra do Noga, né? Noga, zagueiro do Flamengo, que veio das divisões de base, que teve até uns bons momentos, depois andou sendo emprestado, voltou, falhou e o Flamengo tomou o único gol da campanha. Mas o time titular, e principalmente o Rossi, o goleiro Rossi, esse não levou gol nenhum. Impressionante. Termina a temporada com 0 gols, e por mais que isso deva, de uma certa forma, ser relativizado
já que o Campeonato Carioca é, sim, um me engana que eu gosto, mas está todo mundo jogando os seus me engana que eu gosto. E os times que levaram menos gols nos seus respectivos estaduais levaram 5 gols. Então, é importante, é digno de registro e é uma coisa a se aplaudir no trabalho do Tite. De repente, uma solidez do sistema defensivo que o Flamengo não tinha desde o Jorge Jesus. A verdade é essa, desde o Jorge Jesus. Porque mesmo depois, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Dorival, o Flamengo ganhava muitas vezes, ganhou títulos com o Rogério e com o Dorival, mas a defesa era um ponto fraco. A ponto de chegar no ano passado e ser um ano em que o Flamengo, vamos assim dizer, sofria de 15 a 20 finalizações do adversário por jogo. Seja qual fosse o adversário. O sistema defensivo do Flamengo era tão caótico que qualquer adversário ia lá e criava complicações, criava condições de fazer gol no Flamengo. Nem sempre fazia. Às vezes criava 15 situações de gol e não fazia nenhuma. Mas, poxa, eram 15 chances de finalização no ataque, na defesa do Flamengo, no ataque adversário, né? Então, isso desapareceu com o Tite. Isso talvez seja o grande mérito do Tite nesse início de trabalho. Tem o De La Cruz, tem o Vinha, que chegou agora, vai vir o Léo Ortiz, o time está mais forte, o time se livrou de alguns jogadores que já não rendiam, como é o caso do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, então nem se fale, e outros tantos que saíram, mas fato é que o Flamengo tem um elenco mais forte, mas, vamos assim dizer, o que salta aos olhos em termos de melhor rendimento é o rendimento da defesa. Estou vendo aqui na televisão, enquanto eu converso com vocês, a televisão aqui no meu estúdio, fica aqui na minha frente. O pessoal falando, recebendo medalha, tudo, e estou sentindo falta do Gabriel. O Wesley estava lá de uniforme e tudo, depois do jogo. O Wesley também sentiu um incômodo muscular, tal qual o Gabriel. E não estava nem no banco, mas estava aqui na foto do título. Pode ser que eu não tenha visto, mas até agora as câmeras não focalizaram o Gabriel em momento nenhum. E eu acho que se ele estivesse lá embaixo, ele está no Maracanã. O pessoal da transmissão já disse que ele está no Maracanã. Mas se ele tivesse aparecido lá embaixo, no campo, certamente os repórteres cinematográficos teriam focalizado o Gabriel e mostrado o Gabriel. Olha, tranquila, o Flamengo não jogou com o pé embaixo, mas jogou o suficiente e firme o bastante para ganhar de 3-0. Poderia ter ganhado até demais, mas em momento algum teve esse triunfo ameaçado. Lembrando que o Flamengo podia até perder o jogo de hoje, com o empate ele seria campeão direto, mas se ele perdesse o jogo de hoje, ainda assim o Fluminense amanhã teria que ganhar do Botafogo e descontar um saldo de 11 gols. Ou seja, o Flamengo já entrou em campo campeão. Então, mesmo jogando, vamos assim dizer, não é a meia boca, mas jogando sem aquele desespero, tesão de final, o Flamengo jogou o bastante para ganhar e teve muitos bons momentos no jogo. E eu quero destacar isso aqui com vocês. Vamos começar a sequência de jogos invicto do Rossi. Vou dar nota 7,5 para o Rossi, vai. Varela. Varela é outro que também acho que merece 7,5. Não foi brilhante, mas fez o lançamento que deu origem ao primeiro gol. É o cruzamento dele que o Bruno Henrique cabeceia e o Arrascaeta bota para dentro. Vai levar um 7,5 também. Fabrício Bruno vinha bem, se machucou. Parece que não é nada sério. No primeiro momento houve um susto que houvesse uma fratura na face, mas parece que não é nada tão sério assim. E é bom que não seja mesmo, porque a semifinal começa no final de semana que vem. E o Fabrício tem que jogar. O Léo Ortiz vai chegar, mas não está inscrito. O Léo Ortiz não pode jogar. Então, tomara que o Fabrício Bruno possa jogar. Jogou muito bem o Fabrício, perfeito na zaga. Eu vou dar nota 8 para ele. Léo Pereira entrou no lugar dele, vai levar 9 pelo gol. O gol foi espetacular. Depois levou um cartão amarelo bobo, né? Mas o gol hoje foi realmente uma pintura. 9. Davi Luiz achei num nível um pouco abaixo do Fabrício Bruno. Vou dar 7,5 para ele. Vinha muito bem. Vinha realmente mostrando que é um belo lateral, deu um belo chute de fora da área, participou de várias jogadas de linha de fundo. Vina vai levar 8,5. Éric Pulgar fez uma partida correta também hoje. Não brilhou, não deu nenhum grande passe, tá? Mas foi extremamente correto.
compôs muito bem ali a parte do setor defensivo, fechando o primeiro volante, nota 8 para ele também. De La Cruz, gasta a bola esse cara, nota 9 para o De La Cruz. Matheus Gonçalves entrou no lugar dele e pouco pode fazer, não vou nem dar nota para o Matheus Gonçalves para não ser injusto com ele. Arrascaeta, nota 10. Arrascaeta, nota 10. Fez um golaço, abriu o caminho para a vitória e esteve presente em todas as partes do campo, tocando pela direita, tocando pela esquerda. Está voltando a ser o grande Arrascaeta, nota 10 para ele. Igor Jesus entrou também no lugar do Arrascaeta, com pouco tempo para fazer qualquer coisa, também não vou dar nota. Luiz Araújo eu achei fraquinho hoje. Vai levar nota 6. Eu continuo a achar que o Luiz Araújo não é um grande jogador. Ele é um jogador que luta muito, briga muito, se emprega, inclusive na marcação, busca sempre cortar para dentro, né, para tentar usar a perna esquerda, mas achei ele hoje bem abaixo, até atuações dele mesmo, nota 6. Everton entrou no lugar dele, entrou pela direita no início, depois foi para a esquerda, quando o Bruno Henrique foi para o centro. Não fez grandes coisas o Everton hoje também, vai levar nota 7. O Pedro não foi brilhante, mas o gol dele foi espetacular. Então vai levar a nota 8,5, principalmente pelo gol. O gol foi uma pintura, ele é quem corta a bola na defesa do Madureira, ele quem dá o lençol de letra no goleiro e faz o gol. Vou dar nota 9, 8,5 não, 9. O gol foi espetacular, nota 9 para ele. Vitor Hugo entrou no lugar dele, Vitor Hugo teve tempo para jogar pela direita, acho que foi bem. Achei que o Vitor Hugo merece hoje um 7,5. E o Bruno Henrique, que eu acho que continua prejudicado pela questão de jogar no posicional, amarrado lá na ponta esquerda, mas ainda assim conseguiu, de cabeça, dar assistência para o gol do Arrascaeta. Vai levar nota 8 também, mas eu continuo esperando que o Bruno Henrique tenha mais espaço para jogar e tenha mais jogo também para participar, porque eu acho que ele ainda pode dar muita alegria. Você olha no banco, aí entra o Cebolinha, começa o Bruno Henrique. Não, o elenco do Flamengo daqui a pouco o Gerson tá bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz como segundo homem tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, ali meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar também de achado que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que é até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu vi que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... E tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha isso com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde, mais do que ganhar, é jogar com a bola. É um time que sempre se impôs tecnicamente. Isso é de clube. Cada clube tem seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante. Que quando você não toma gol, você não perde jogos. Que o equilíbrio. É isso. E o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente. Você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal. Foi o que o Léo disse. E os grandes até concordo com ele. Concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim, o Vasco, e o Vasco também fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até Botafogo aí ok. com grana, money, o Funfa.
Até aí, ok. Mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco. E se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Né? O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal. Para ser, assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, pô, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. Eu acho que nessa toada que o Flamengo tá... Os times que tomam pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. Sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né? Como diz. Eu tenho uma grande amiga que tá assistindo a gente, que ela falava, eu não gosto desse cara que é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio. Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Tite é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro, e é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro. Entrou no segundo tempo, perfeito. É um time que vai, digamos assim, se acertando, querendo ou não, já é um time com outra cara, muito parecida, ou quase, digamos assim, igual com a do Tite, né, na questão ali de pensar futebol. Sim, é um bom início de ganhar a Taça Guanabara, enfim, do resultado de Campeonato Carioca. É um time que vai mostrando uma consistência, é um time que toma pouco gol, sofre muito pouco nos jogos, aí tá conseguindo fazer gols, hoje fez 3, tem jogadores qualificados na frente, tá sendo desenhada uma maneira bem clara de jogar. Então, é um Flamengo que mostra força, é um Flamengo que deve perder pouco durante a temporada. É importante no lado emocional ganhar os jogos, ganhar um estadual hoje, no atual momento do Flamengo. Um título estadual não tem um grande peso, mas foi uma coisa que você falou até sobre a Taça Guanabara, mas vale para todo estadual, assim. Se você perder, te traz problemas. O próprio Vitor Pereira foi demitido depois da final do estadual, ano passado. Claro que ali também já tinha o Mundial de Clubes, tinha Recopa, Supercopa, que esses torneios também, Recopa, Supercopa, são torneios que eles são mais repercutidos quando você perde do que quando você ganha. Né? E o Vitor Pereira, nesses torneios aí que valem mais quando você perde do que ganha, acabou caindo. Né? Então o Flamengo, claro, se ganhar o estadual, é bom para seguir o ano tranquilo, né? Para não ter... Claro que o Tite não vai ser demitido. O Tite está, acho que numa outra situação, diferente do Vitor Pereira. Se perder o Carioca, não vão mandar o Tite embora. Mas vai ter cornetagem, vai ter contestação. Aí, por exemplo, aí o Gabigol no banco já vira um problema. Por enquanto, não está sendo um problema grande. Então, é bom ganhar para evitar problemas, para aí sim chegar nas competições mais importantes que o Flamengo terá, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, com tranquilidade, com força para disputar os títulos. Arrascaeta, Pedro e também Léo Pereira marcaram os gols do Flamengo. Pedro, uma marca impressionante, Bruno. 10 gols em 10 jogos nesta temporada de 2024. E aí muita gente até questionou, né, ele não ter ido para a seleção brasileira com esses números. Ele já foi em outros momentos, e o Dorival já trabalhou com ele também e tal. E muita gente questionou essa não ida do Pedro para a seleção brasileira. De fato, é um início de ano muito espetacular do Pedro e acaba também, de uma vez por todas, cada vez mais, com aquela história do Gabigol que você citou. Muita gente falava, mas o Gabigol, o Pedro saiu vaiado de campo dia desses contra o Boa Vista. Muita gente nas redes sociais pedia, o Gabigol tem que ser titular, tem que dar um jeito de jogar os dois. Mas o time tá jogando bem assim e o Pedro realmente tá numa fase espetacular. Não tem como sacar o Pedro hoje do time titular. 10 gols em 10 jogos. Não tem. Hoje o Pedro é o titular, teve oportunidade e tá aproveitando bem. Né? E se pro Tite
Um ou outro, eventualmente, podem jogar juntos ali, mas tá claro que a ideia de time do Tite, por bater uma sequência para ser um time base, os dois disputam o mesmo espaço. E o Pedro tá muito bem, né? Então o Tite não teria nenhuma justificativa ali para tirar o Pedro. Então hoje o titular é o Pedro e o Gabigol, que hoje não estava nem no banco, né? Teve um probleminha muscular, vai ter que esperar as oportunidades para tentar entrar nessa disputa. Por enquanto não tem disputa, por enquanto é o Pedro, o centroavante do Flamengo. E 3 reforços nessa janela, né, Bruno? Léo Ortiz já confirmado, De La Cruz e Matias Vinha. 3 reforços de peso, jogadores titulares, né? E quando eu digo titulares, né, que podem ser titulares, não que vão ser, porque o Ayrton Lucas tem sido titular, o próprio Léo Ortiz vai ter que concorrer muito ali com o Fabrício, né, que está numa boa fase também. Já o De La Cruz conseguiu se acertar e já é titular. Mas enfim, 3 titulares e jogadores que saíram também. Everton Ribeiro, o goleiro Santos, Mateuzinho, também mais um que saiu que me escapou agora. Mas enfim, o Thiago Maia pode sair para o Inter, também o Pablo foi emprestado para o Botafogo. Enfim, é uma lista do Flamengo que mostra uma reformulação nesse elenco rubro-negro, né? 3 reforços que chegaram e jogadores que foram embora. Deixa eu pegar aqui certinho quem foi embora no Flamengo. Tom Ribeiro, aí lembrei aqui, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Santos, Felipe Luiz e Pablo, só que o Pablo emprestado, né, pode voltar depois, e o Thiago Maia que pode ir para o Internacional. Uma lista de dispensas, em contrapartida trouxe jogadores ali de potencial titulares, digamos assim. Existe aqui, nesse período de final de ano, início do outro, uma loucura por contratação, principalmente em rede social. Fica uma coisa, né? Tem que contratar. Cara, quando você precisa contratar muito, é quando o seu elenco é ruim, é quando você está com sérios problemas. E apesar do ano de 2023 do Flamengo não ter sido bom, o elenco é muito bom. O Flamengo não precisava fazer 7, 8 contratações. Fez 3 contratações, 3 boas contratações, 3 bons jogadores. Precisava de um lateral esquerdo, já que Felipe Luiz aposentou. Então tem hoje o Vinha e o Ayrton Lucas. Precisava de mais um zagueiro, né? Saiu o Pablo, saiu o Rodrigo Caio, foi buscar o Léo Ortiz. E o De La Cruz, um reforço ali para acrescentar no meio-campo, um jogador de muita qualidade. Então acho que não precisava mais do que isso, não. O Flamengo contratou dentro do necessário, né? Fica essa coisa maluca. No Palmeiras a gente vê muito isso. O Palmeiras ganha título todo ano e todo ano fica aquela coisa, não contrata, não... Cara, tá tudo bem, são contratações pontuais. Se você tem já um elenco, uma base, você não precisa ficar trocando toda hora. E aí, galera, o Mengão já é campeão da Taça Guanabara. É título, galera, é título. Sem vinheta não entra. Agora, a galera adorou, não vou dizer que lotaram o Maracanã, mas botaram lá um mundaréu de gente, né? Exatamente isso, para torcer para o Flamengo ser campeão mais uma vez da Taça Guanabara. Agora, o negócio é que foi contra o Madureira, né? Que ele treinou. Mas o Madureira não jogou nada. Madureira não jogou nada. Olhou o Flamengo, assistiu o Flamengo treinar para ser campeão. Então, aí ainda teve um detalhe, né? O goleiro saiu chutando de qualquer jeito, quando poderia. O Mota poderia ter pego a bola, saiu chutando, está acostumado a isso, arrebentou lá a perna, teve que trocar. Entrou o Douglas, que tomou um gol de falta, que ele precisa prestar atenção. Ele bota a barreira de um lado e fica do outro. Ele tem que ter a noção do seguinte: se o cara meter do outro lado, como o Léo Pereira colocou muito bem, não dá para chegar. São 7,5 metros. Você abre mais de 5 metros. Quer chegar como? Não é elástico, porra. Tem que prestar atenção. Não. É goleiro para isso. Para prestar atenção, né? Pelo menos em alguns lances. Time do Madureira, eu não vou citar ninguém aqui. Ninguém. Time, para não dizer que não fez nada, o Guilherme Xuxa, ele entrou no intervalo no lugar do Juninho. 33 minutos, ele deu um chute fora da área. E o Rossi defendeu.
mais nada. Absolutamente nada. Facilitou 3-0 do Flamengo, aos 9 Arrascaeta, primeiro tempo, segundo tempo Pedro aos 8 e depois o terceiro Léo Pereira aos 24 minutos. Isso foi barato. 3-0 tinha que ser no primeiro tempo. Agora o Flamengo não apertou, tocou a bola. Nova linha Revitaliza. Não apertou, tocou a bola e tal. Pareceu um cruzamento, primeiro gol. Bruno Henrique saltou e tocou, a Arrascaeta pegou, fez o gol assim, simples. Uma brincadeira dentro da área do time do Madureira. Essa pressão deveria ser diferente. Se fecha, arma um contra-ataque, sabe que vai jogar contra um time bom, muito bem armado, um meio do campo da melhor qualidade, que você hoje não sabe quem é o segundo homem, nem o terceiro homem de meio do campo, porque o Arrascaeta e o De La Cruz, eles estão trocando. Ora é um mais atrás, o outro vai na frente, o outro troca. Normalmente, quem vai na frente, no outro dia aconteceu isso, fica nas costas dos homens do meio do campo. Entre o meio do campo e a defesa. E aí, quem está de frente, mete a bola, livre, ele domina, gira e vai para dentro, com os outros 2 ou 3 atacantes. É assim que o Flamengo tem feito. Olha. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Madureira por 3-0 aí, nesse jogo de entrega da taça, né? Da Taça Guanabara. É um título, obviamente, sem relevância, já há bastante tempo aqui no cenário aqui do Rio de Janeiro, né? Só que é um título para se comemorar, sim. É um título para se comemorar, porque o ano passado foi uma tragédia. Ano passado foi uma tragédia atrás de tragédia, né? A gente vinha de um ano, de 2022, um ano maravilhoso aí com as conquistas de Copa do Brasil e Copa do Brasil e Libertadores, né, no final de 2022, e no ano de 2023 era o ano que a gente tinha alta expectativa. E foi uma tragédia atrás de tragédia, né, com Vitor Pereira e São Paulo. E no final do ano chegou a chegada de Tite. Sendo assim, é o título, sim, que é para se comemorar. Eu deixei até essa pergunta aqui para vocês, na tua opinião. Acho que é um título. Eu tô entre a opção 1 e 2. É um título, sim. Só que é um título que acaba sem relevância, mas é um título que tem que comemorar. Entendeu? Pelo ano trágico que o Flamengo teve em 2023, sim, acho que é um título que pode voltar às velhas glórias do Flamengo de ganhar títulos, né? Então, eu acho que esse título aí vamos dizer assim, desde o ano passado, da chegada do Tite para cá, começa, vamos dizer assim, colocar um ponto, um início, né? O início da trajetória do Tite já com o título, né? Então, o trabalho do Tite do ano passado para cá vem sendo bem feito, então esse título pode coroar esse início de trabalho já visando outros títulos. Então, acho que é um título sem relevância, tem que comemorar. Eu acho que pelos números, se a gente olhar pelos números, o Flamengo fez 23 gols, se não me engano, né? Sofreu apenas um. Nem com o time titular foi o gol que o Flamengo sofreu. Então acho que é um título comemora, mas não que aquela comemoração infusiva, né? Mas comemora e é isso aí, entendeu? E vão pra cima. Vão pra cima e comemora aquela comemoração razoável. E é isso aí, meu parceiro. Tamo junto. É nóis aí. O Pedro aqui empata com o Gabigol na artilharia do Maracanã. Eu nem sei quando jogou o Pedro no Maracanã, né? Então o Pedro se juntou ao Gabigol na liderança do Maracanã com 77 gols, né? Então é isso aí. Então Pedro, para mim, tranquilamente passa esses números aí, né? Então agora que o Pedro é titular e o Gabigol é reserva, no próximo jogo aí, na semifinal, acho que o Pedro já consegue desbancar esse número do Gabigol. E a vantagem, a margem, né, de um por outro só tende a aumentar, né? Mas deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários aí e responde isso aqui. Na tua opinião, é válido comemorar o título da Taça Guanabara?
Tem opção 1, 2 aí. Ou tu pode acrescentar a tua opinião aí também embaixo. Beleza? Tamo junto.